TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado e no sábado não tem como você participar. Você vai apenas assistir. Nesta terça-feira, dia 8 de outubro, fez muito calor em Divinópolis, está fazendo muito calor. Há uma previsão de chuva aí surgindo para final de quarta-feira, princípio de quinta-feira e todos estão na expectativa dessa chuva. E detalhe, não estamos ainda oficialmente no verão, estamos na primavera, mas já vivemos dias muito quentes. Na semana passada, dia 1º de outubro, nós não tivemos o programa Amostra Grátis da Saúde em virtude do horário ser cedido para o debate eleitoral. A TV Candidez contribuindo e esclarecendo com os candidatos. E sem perda de tempo, nessa terça-feira, eu repito, dia 8 de outubro, eu vou apresentar agora a minha entrevistada dessa noite, com muito prazer. Pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a médica radiologista doutora Adriana Franco do Amaral. Doutora Adriana, boa noite, prazer aqui recebê-la ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel. Eu gostaria de dar boa noite a todos, né? Agradecer, Samuel, a TV Candidez e a Amostra Grátis da Saúde por estar aqui participando desta entrevista, né, que eu acho que vai ser um bate-papo para a gente tentar passar um pouquinho do que é esse Outubro Rosa, o que é um pouco da saúde da mulher, as prevenções que são necessárias para a gente. Então, muito obrigada, Samuel, com muito prazer que estou aqui na TV Candidez. Bom, eu quero aqui fazer um agradecimento de público também, que é você, em nome da direção da TV Candidez, em nome da direção do Sistema MPA de Comunicação, especialmente do Mairink Pinto de Aguiar Júnior, nosso diretor, o Flaviano Cunha, pela sua presença. A gente sabe da agenda da doutora Adriana, que não é uma agenda muito fácil, né? São atuações durante todo o dia, né? É uma agenda com muitos e muitos atendimentos na questão dos exames, daqui a pouco fala isso, e você, depois de um dia intenso de trabalho, né, separar aí esse tempo para estar presente numa entrevista, isso é muito positivo. Então, em nome do Mairink, nosso diretor aqui, muito obrigado pela sua presença, e eu estou te trazendo aqui um abraço do Mairink Júnior, nosso diretor aqui. Obrigado, viu, mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada. Olha só, nós vamos falar sobre a questão da saúde da mulher, nós estamos em outubro, e o outubro remete à questão do Outubro Rosa. Especificamente, ele fala sobre a questão da prevenção do câncer de mama. Nós vamos falar também sobre outros exames no que se refere à prevenção da saúde da mulher. E você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. É ao vivo, hein? A doutora Adriana pode comprovar aqui, não é gravado, é ao vivo. Doutora Adriana, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres brasileiras e só tem incidência menor do que tumores de pele. A expectativa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é que em 2025 surjam 74 mil novos casos de câncer de mama. Doutora Adriana, esse número é um número preocupante? É, e realmente, né, a incidência do câncer de mama, a gente está vivendo isso, que ela tem aumentado. De uma para 8 mulheres vão desenvolver o câncer de mama, então isso é muito alto e é muito preocupante porque a assistência à saúde, né, no Brasil,
o acesso dessas pacientes ao diagnóstico, isso hoje está em deficiência. Então, sem dúvida que isso é muito preocupante. Mas eu gostaria de falar também, Samuel, o que é esse Outubro Rosa? O que na verdade, é essa campanha? O Outubro Rosa, na verdade, ele é uma campanha mundial, que ela vem desde 1990 e é para despertar a conscientização das mulheres na detecção precoce do câncer de mama. Por quê? A detecção precoce nos leva a maior chance de tratamento, ao melhor prognóstico. Então, esse Outubro Rosa é dedicado a isto, a nossa conscientização na detecção precoce do câncer de mama. E quando a gente fala da questão dessa detecção precoce, a gente fala da questão da mamografia. Eu sei que muitas das telespectadoras que estão nos acompanhando agora já ouviram falar na mamografia, talvez outras não com mais precisão. Doutora Adriana, pode falar para a gente o que é a mamografia para que o público, principalmente feminino, possa entender um pouco mais? A mamografia, eu tenho o costume de falar assim, detecção precoce de câncer de mama é igual a mamografia. A mamografia nada mais é do que um aparelho de raio-x, né? Em que nós vamos obter a imagem da mama, apesar de não ser um exame nada agradável, porque tem pacientes que sentem muita dor, são sensíveis, tem outras que não, que aceitam o exame tranquilamente. As pacientes com implantes, na verdade, elas fazem 2 vezes o exame, porque nós temos que fazer o exame com a prótese e o exame sem a prótese. Então, assim, mas é o exame que é a detecção precoce do câncer de mama. Tem pacientes que me questionam, doutora, por que eu não posso fazer só ultrassom? Eu falo, ultrassom não vai nos trabalhar no diagnóstico do câncer de mama. Ele ajuda no diagnóstico do câncer de mama. Mas fala em detecção precoce, a gente tem que pensar na mamografia. E ela é um raio-x. E a radiação que se toma nesse exame, ela é muito baixa. Então não precisa, tem pessoas que falam assim, eu não posso fazer no exame porque eu vou ter um câncer. Então não é assim. O exame, ele foi feito, ele é de baixa dosagem, já fizeram estudos com pacientes realizando esse exame de 40 a 80 anos de idade, anualmente. Elas foram analisadas. 1 em 1000 puderam desencadear um câncer por causa de dano celular, por causa da radiação. Então, é um exame que ele mais traz benefícios para a gente, né, do que malefícios. Então, nós mulheres temos que procurar e aceitar que temos que fazer esse exame. No que diz respeito à questão da maioria dos diagnósticos, ainda na sua opinião, continuam sendo diagnósticos muito tardios com estágios avançados da doença? Sim. Hoje, em torno de 50% dos casos são feitos tardiamente. É muito, isso é muito. Se a gente conseguir, né, assim, essa conscientização e levar a paciente para fazer o exame, eu tenho certeza que isso aí diminui. O que está sendo feito, na sua opinião, para começar a mudar um pouco a ideia da conscientização da mulher? Você sente que a mulher está começando a aparecer um pouco mais pela sua experiência no dia a dia, tanto nos 2 ambientes? Sim, eu tenho notado que as mulheres estão mais preocupadas com a saúde dela, né? Então, a gente está sentindo que elas estão procurando mais a fazer o exame. E isto eu acho, igual eu estava falando com o Samuel, que é muito porque todo mundo tem um conhecido com câncer de mama. Então, eu acho que isso está dando medo, está dando um temor nas pessoas. Então, elas estão indo atrás, né, de cuidar da saúde mesmo. Outras não. Outras não vão porque, às vezes, tem medo de encontrar alguma coisa. Então, é nessas questões que a gente tem que trabalhar a conscientização das mulheres. Porque não precisam ter medo. Tem que encarar aquele exame ali como uma rotina. Que está indo, eu falo assim, fala que vai ali passear e fazer o exame. Porque para aceitar que isso tem que fazer parte da nossa rotina de cuidados conosco. E a mamografia, ela continua sendo o principal instrumento na detecção do precoce, câncer de mama. Precoce. Detecção precoce. Continua sendo a mamografia. Sim. Porque, na verdade, a mamografia, a gente faz ela, né, essa detecção precoce, o que é importante? A paciente que vai lá, ela não está sentindo nada. A paciente que faz o rastreamento do câncer de mama, ela vai fazer o exame, não sente nada. Agora, tem pacientes que palpam nódulo, tem pacientes que estão com algum problema na mama que vão fazer o exame também, né? Aí a gente chama a mamografia diagnóstica, a mamografia que vai nos ajudar a fazer o diagnóstico da paciente.
Olha só, já estou começando aqui a receber algumas perguntas, você pode participar conosco, é a doutora Adriana Franco do Amaral, um dos grandes nomes da medicina da radiologia de nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente vai contar um pouco da história dela no segundo bloco, então vamos aproveitar a presença dela conosco. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2024. A primeira pergunta que está surgindo aqui no nosso contato aqui da TV Candidez é sobre a questão do autoexame. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de saber como é que é feita a questão do autoexame, o que a mulher deve notar e o que ela deve apontar para a médica. Obrigado aí pela sua pergunta, telespectadora que não quis se identificar. Tá bom. Olha, hoje o autoexame, ele nem é tão recomendado mais, sabe? Hoje, o que se recomenda fazer? Hoje nós devemos conhecer o nosso corpo, nos tocar. Aí é nos tocar na hora do banho, quando vamos dormir, conhecer o nosso corpo. O autoexame deixou de ser preconizado como um fator importante na detecção precoce do câncer de mama. Então, o mais importante somos nós conhecermos o nosso corpo, sem aquela obrigação de estarmos procurando um nódulo, alguma alteração na mama. Isso acabou de surgir aqui mais uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. A partir de que idade a mulher deve fazer a mamografia? Mesmo quem não tem histórico de câncer de mama na família, deve começar mais cedo a questão da prevenção? Obrigada, parabéns pelo seu programa. Amanda Silva, obrigada, Amanda, pela sua pergunta. A doutora Adriana vai responder. Olha, a mamografia, ela é indicada, né, como o primeiro exame aos 40 anos de idade. E a partir daí, nós vamos realizar anualmente. Antes dos 40, são particularidades que ela é indicada, porque aí vai ser de acordo com o seu histórico familiar, né? Aí vai ser as particularidades da paciente. Tem paciente que teve radiação torácica para o tratamento de câncer, tem paciente que tem história familiar próxima de câncer de mama ou outro câncer. Aí o médico vai conduzir a sua indicação e quando você começar a fazer a mamografia. Mas a nossa primeira mamografia deve ser feita a partir de 40 anos de idade. Muito bem, olha só, as perguntas começam aqui já nesse primeiro bloco. Olá, Samuel, boa noite. Tive câncer de mama, fiz a cirurgia, o tratamento foi bastante eficaz. Não foi preciso de retirar toda a mama. Deve continuar fazendo a prevenção do câncer de mama de outra mama? Muito obrigado a você pela sua pergunta. Não sei se deu para a doutora Adriana aqui perguntar, porque eu tentei extrair aqui o máximo de clareza para a nossa entrevistada de hoje. Sim, nós devemos continuar. Tivemos um câncer de mama, tratamos o câncer de mama de uma mama conservadoramente, sem necessário, né, uma cirurgia extensa, uma mastectomia. Temos que continuar com o rastreio da outra mama, sem dúvida. Principalmente que o risco, quem teve o câncer de mama numa mama, o risco de ter na outra é maior do que qualquer pessoa. Né? Então, nós temos que continuar com esse rastreio. Muito bem, então, portanto, eu vou chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje a médica radiologista, a doutora Adriana Franco do Amaral. Nosso tema é sobre a questão da prevenção do câncer de mama. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar?
Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. Na próxima terça-feira nós vamos abordar sobre a questão da cirurgia plástica. Você que está acompanhando o programa Mostra Grátis da Saúde, fique ligado. No dia 22 eu vou ter o prazer de receber aqui pela primeira vez no estúdio do programa Mostra Grátis da Saúde a presença da médica geriatra Nayara Gonçalves. No Instagram ela está como Nayara Geriatra. Ela gravou um curto e objetivo vídeo e o Túlio coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale e a todos do programa Amostra Grátis. Na próxima semana, terça-feira, dia 22 de outubro, estarei aí com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde do idoso, sobre o que são os cuidados paliativos e a importância do cuidado paliativo nas demências, principalmente na demência por doença de Alzheimer. Não percam, semana que vem, dia 22 de outubro. Um abraço aí para a doutora Nayara Gonçalves. Portanto, você não pode perder essa entrevista na questão do Alzheimer, a doença do paciente, mas o tratamento de toda a família. E nós vamos falar sobre cuidado paliativista, dia 22 de outubro. O programa é ao vivo aqui pela TV Candidez e você já pode mandar as suas perguntas. Antes de voltarmos aqui com a médica a doutora Adriana, deixa eu falar aqui para você que nós tivemos em Porto Alegre, semana, o evento da 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Esse evento que foi bastante marcante e que envolveu não só 42, 21, 5 e 10 quilômetros. E que teve a presença de mais de 20 mil corredores de todos os estados praticamente da Federação Brasileira. A marca Olímpicos esteve presente apresentando mais uma vez, seguidamente, esse grande evento para o público. A Olímpicos fez uma ação muito positiva. Quero mandar aqui um grande abraço para a Gabriela, da Combo Assessoria de Imprensa da Olímpicos, e que foi uma satisfação absoluta, evento de muita qualidade, e que teve engajamento principalmente na questão do que aconteceu no Rio Grande do Sul com toda a enchente, com todo aquele alagamento. Foi uma meia maratona, eu participei, bastante emocionante, pode-se dizer assim, e que a gente viu a garra, a força de todos do Rio Grande do Sul. E a Olímpicos apresentando novamente esse grande evento, reunindo lá corredores também de várias partes do país. Na próxima semana eu vou trazer aqui mais detalhes. Eu estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Mostra Grátis da Saúde, com a presença da médica doutora Adriana Franco do Amaral. Doutora Adriana, nesse bloco a gente sempre fala um pouco mais e conta um pouco da história do nosso entrevistado. Como é a primeira vez que você está vindo aqui, e nós já pactuamos com ela que breve ela vai voltar conosco, a gente vai contar mais detalhes da vida dela um pouco, né, como médica radiologista. E a gente sempre gosta de perguntar, como é que é a história de vida, não estou nem falando da doutora Adriana, estou falando lá da Adriana, lá atrás, o rumo à medicina, o rumo à sua especialização. Como é que foi a sua caminhada? Você é de qual cidade? Eu sou de Bom Despacho, natural de Bom Despacho, e fui para Belo Horizonte aos 16 anos para estudar. Fiz medicina e fui formada na UFMG, depois fiz minha residência médica em radiologia no Hospital Governador Israel Pinheiro, depois morei um tempo em Belo Horizonte, atuando na minha área, e há 17 anos eu vim para Divinópolis e comecei a trabalhar no Hospital Santa Mônica. E há 2 anos eu saí do Hospital Santa Mônica e hoje eu atuo mais no Mamocentro e no Gaia e fico mais nessa área da mulher que eu estou amando, porque eu estou tendo mais tempo para estudar, para me dedicar. E eu acho que mulher, gosta de conversar, e eu tô muito feliz da forma que está sendo conduzida agora
a minha especialidade, que eu estou vendo que eu tenho que focar. Tem que focar, é muita coisa para estudar, é muita coisa para dedicar, e eu acho que a gente tem que ser profissional. E cada vez está melhorando mais nessa atuação da radiologia da mama, radiologia da saúde da mulher, que está crescendo, muita coisa nova, porque está tudo muito mudando e está mudando muito rápido. E nós temos que acompanhar isso, principalmente para termos segurança, para realizarmos os nossos exames, conversar com nossas pacientes, para dar os diagnósticos mais assertivos e mais com confiança. Então, um pouquinho da minha história foi isso. E aí, estamos juntos aí. E você citou aí, vou só tirar um gancho do que você falou agora há pouco, porque eu tenho entrevistado aqui alguns médicos que falam, eu não sei o porquê, né? E nem precisamos de entrar em detalhes, mas muitos saindo do Hospital Santa Mônica aqui em Divinópolis, vários entrevistados aqui, e procurando outros caminhos. Mas é só um comentário e eu vou fechar esse parênteses aqui agora. Doutora Adriana, você é de Bom Despacho. Isso. E há 17 anos aqui em Divinópolis, você se sente abraçada pela cidade? Muito abraçada. Como é que você se sente confortável em Divinópolis? Muito. É uma cidade assim que eu fiquei muito bem acolhida, eu gosto muito de Divinópolis, as pessoas são carismáticas. Eu gosto muito daqui. Você tem raiz em Bom Despacho hoje? Tenho, meus irmãos. Legal. Meus pais faleceram, mas meus irmãos estão lá. E além de você na família, tem mais algum médico? Irmão não. Não, né? Não. Bom, você falou que do Gaio, o Gaio está muito bem localizado aqui, no edifício mais moderno aqui de Divinópolis, que fica bem próximo aqui ao Costa Rangel, que é o Empire Center. Isso. Você pode falar um pouquinho dessa proposta do Gaia? Como é que é essa proposta? O Gaia, na verdade, foi uma construção, né, que a gente fez na transição da saída do Santa Mônica. Juntamos um grupo de médicos, que foi eu, a doutora Aline, o doutor Gabriel e o doutor Jamerson, e tivemos a ideia de construir um local para a gente começar a atender um pouco desvinculado do hospital. E aí deu certo, graças a Deus. Eu acho que, igual como você disse, é um ponto bom. Os médicos que a gente trabalha, o doutor James, a Aline, Gabriel, o doutor Tomás, que é filho do doutor James, também está lá conosco. Então foi uma construção que estamos caminhando, mas que eu acho que vai dar certo, que são grandes profissionais. E quando a gente fala da questão da mamografia, a gente sente que o Mamocentro continua como uma grande referência aqui em Divinópolis, caminhando aí para 30 anos de atuação aqui. Sim. E continua localizado ali na rua Minas Gerais 813, entre a 7 de setembro, né? Isso. E a Rio Grande do Sul. E continua sendo uma referência na questão da mamografia, na sua opinião, aqui em Divinópolis. Como é que foi essa chegada junto ao Mamocentro? Eu acredito que sim, né? Hoje em dia as pessoas buscam muito a qualidade do exame e o nosso aparelho ele é muito bom. Assim, eu acho que isso é reconhecido pela maioria dos médicos, porque é um aparelho que tem uma definição boa de imagem, a gente se segura em laudar os exames, em correr atrás também, a hora que a imagem não está boa, a gente tentar melhorar, posicionamento, e a gente vai caminhando. Eu igual falo, todo dia é uma construção, e eu falo que a gente nunca pode se acomodar, que sempre nós temos que entregar o melhor exame. Eu falo muito com as técnicas, com todo mundo, temos que preocupar. A nossa paciente sempre tem que ter o melhor exame, porque nós temos tudo para fazer o melhor exame, então nós sempre vamos fazer. Se depender da gente, vai. Muito bem, olha só, o nosso tema já vai estar na tela, o Túlio vai colocar para a gente. Nós estamos falando sobre a questão da prevenção do câncer de mama, é o Outubro Rosa. O médico radiologista, ele tem que ter uma atenção especial com o cliente. Como é que é essa interatividade ali com o cliente no exame, até para deixar ele um pouco mais confortável? Porque todo mundo chega um pouco com medo para fazer exame. Sim. A mamografia, na verdade, o médico radiologista, ele não tem um contato direto com a paciente. O exame é feito por uma técnica, né? Essas técnicas são bem treinadas, porque é um exame que ele é difícil de ser feito. Eu falo que mamografia você tem que ter personalidade, tem que ter o jeitinho para estar fazendo o exame. Então, é a técnica que faz o exame. O médico radiologista, ele vai laudar o exame. Quando o exame chega para ele pode ter dúvidas, ele pode solicitar que faça complementos no exame, tanto é que a paciente, muitas vezes, ela é reconvocada. Quando a paciente é reconvocada, não quer dizer que tem alguma coisa na mamografia dela. É que a gente quer que esclareçam determinadas imagens que apareceram no exame. Porque o parênquima mamário, em certas mamas, ele é muito difícil de ser avaliado.
principalmente nas pacientes que fazem cirurgia plástica, as que estão com silicone. Então, às vezes, nós temos que retornar com essa paciente para melhorarmos as imagens, para não termos dúvida no exame. Então, são nessas situações. O nosso contato, assim, o meu e dos outros médicos que a gente tem, né, com o paciente, mas é na realização do ultrassom e dos procedimentos da mama, que nós fazemos as marcações, as biópsias de mamas. Então, nestes momentos que nós temos o contato com o paciente. E também, se o paciente quiser conversar conosco, qualquer dúvida que tiver, sempre vai ter alguém lá para esclarecer qualquer dúvida para o nosso paciente. Olá, Samuel, boa noite. A vacina contra a Covid-19 pode interferir no resultado do exame da mamografia e outras vacinas também? Parabéns pelo programa. Cleide, bairro Porto Velho. Um abraço a todos no bairro Porto Velho. Doutora Adriana vai responder para você. A vacina do Covid, né? Não só ela, como eu vi em outras situações, vacina da gripe, teve a dengue também. O que pode acontecer? A vacina ela pode desencadear uma resposta inflamatória no nosso organismo e pode os linfonodos da axila podem crescer. Eu vou falar, íngua, que eu acho que para a gente entender, né? Para vocês entenderem o que é uma linfonodomegalia, é uma íngua. E uma íngua na axila, ela também pode ser sinal de câncer de mama. Então, na época da vacina da Covid, o que acontecia? Paciente vacinava, ia fazer mamografia e estava com linfonodomegalia axilar. Então, vinha confusão, investigar ou não essa linfonodomegalia. Porque, geralmente, o que é feito, nós fazemos biópsias desse linfonodo para ver a origem, por que ele está crescido. Então, na Covid, teve essa dificuldade. E em outros exames também, eu fazendo exame de paciente que tomou vacina para a gripe, eu já tive essa situação. A dengue, o ano passado, tiveram pacientes que fizeram linfonodomegalia axilar. Então, assim, são situações que nós temos que saber, porque também não precisamos ficar desorientados falando que é câncer de mama. Então, se não tiver um fator causador conhecido, por exemplo, como as vacinas que nós estamos citando aqui, a investigação, nós temos que prosseguir com essa investigação. Entendeu? Para descartar até mesmo o câncer de mama. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Angélica, moro no bairro Niterói. Tenho 34 anos, amamentei as minhas filhas, descobri que tenho fibroadenoma. Não sei se está certo aqui, doutora Adriana. Tá. Ele futuramente pode causar câncer de mama e por qual motivo ele aparece? Parabéns pelo programa. Obrigado aí, Angélica. Um abraço a todos do bairro Niterói. O fibroadenoma é um nódulo benigno da mama, né? É o tipo mais comum que dá em pacientes jovens e ele não pode virar o câncer, né? E qual que é a outra pergunta aí que ela perguntou? Ela pergunta por que isso aconteceu, por que o fibroadenoma é patologia da mama. Por que ele surge? É uma proliferação de um tecido da mama que pode formar esse nódulo, mas ele é um nódulo benigno. Depois que você tem o diagnóstico dele, ele é um nódulo benigno. Olá, Samuel, boa noite. Qual que é a periodicidade da mamografia para fins de rastreamento? Seria todo ano? Obrigado aí pela sua pergunta, telespectadora que não se quis identificar. Isso. A mamografia, ela tem que ser realizada anualmente a partir dos 40 anos. Abrindo um parênteses, né? Porque o SUS não libera a mamografia a partir dos 40, ele libera só a partir dos 50 anos de idade. Hoje a gente vive este problema. Vivemos este problema porque ele não libera, não libera no sistema dele para uma paciente que tem menos de 50 poder fazer um exame pelo SUS. Você acha que isso vai ser melhorado no futuro? Eu acredito que sim. Porque já temos trabalhos dentro do Ministério da Saúde, já tem mostrando muito trabalho, que a nossa realidade é outra. Tanto é que as outras entidades, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASCO, o Colégio Brasileiro de Radiologia, todos preconizam a partir de 40 anos. Isso é porque o SUS, ele segue, na verdade, a diretriz da Organização Mundial de Saúde, do INCA, aí todos seguem essa diretriz. Mas eu acredito que isso vai mudar, porque a nossa realidade da incidência do câncer de mama está diferente. Então, eu acredito que sim. É importante você citar isso, porque existem casos de câncer de mama abaixo de 40 anos. Tem, correto? E aumentou muito. Você pode falar um pouco sobre isso e por que surgem casos na faixa etária de 30 a 40 anos? Essa incidência, né, que na verdade está cometendo pacientes abaixo de 35 anos,
dobrou de 2020 a 2022 a incidência nessa faixa etária, abaixo de 35. Tem alguma explicação para isso? Explicação cientificamente comprovada, não. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos e muito relacionado ao comportamento da mulher, que mudou muito nos últimos anos. Nós podemos citar que é o uso precoce do uso de anticoncepcional, essa outra coisa que está muito associada, obesidade também, que a nossa população, ela é obesa. Então, também, essa faixa etária, quando acomete, grande parte dessas pacientes, elas têm obesidade associada, entendeu? Então, não tem um fator causador. Falam muito de alimentação, tem agrotóxicos. Então, até a vacina da Covid fizeram trabalhos, mas parece que não conseguiram comprovar nada relacionado a ela. Doutora Adriana, todos os médicos que passam aqui pelo programa, quando abordam qualquer tipo de tema, eles sempre falam sobre a importância da atividade física. Dentro dessa questão da prevenção do câncer de mama, qual a importância da atividade física na vida da mulher no que diz respeito à prevenção? A atividade física, ela é comprovada cientificamente que ela reduz, né, o risco do câncer de mama. E isso está muito relacionado, ela envolve, ela controla os hormônios, tá, que são relacionados ao câncer de mama. Ela, ao mesmo tempo, ela controla o peso. Aí, a paciente que faz atividade física, ela vai ter baixo peso, aí não vai ter obesidade, aí é tudo conjugado. E também, muito que está relacionado, que diminui a inflamação do nosso organismo, a atividade física, e além disso, dá um bem-estar, né, muito grande para a paciente. E eu acho que é um conjunto de alterações assim, que a atividade física nos proporciona, que vai diminuir o câncer de mama. É o sedentarismo também, porque o sedentarismo está relacionado ao maior risco do câncer de mama. Então, ao mesmo tempo que estamos fazendo atividade física, estamos deixando de ser sedentários. Doutora Adriana, uma telespectadora aqui que não quis se identificar, olha a pergunta dela. Boa noite, Samuel, parabéns aí pela amostra grátis hoje. Eu fiz ultrassom de mama e deu água dentro de um nódulo da mama. Gostaria de saber da doutora Adriana se isso é grave, não gostaria de me identificar. Presença de líquido dentro do nódulo. Você pode responder, e essa telespectadora está um pouco aflita e ela pergunta se é grave. Água que ela falou? Isso. É um líquido, né? Eu entendi, é um cisto mamário, né? Na grande maioria são benignos. Temos que avaliar se é um cisto mesmo simples ou se tem outro fator associado a ele, mas geralmente os cistos de mama são benignos, não precisam preocupar. Muito bem, no próximo bloco nós vamos falar que além da mamografia existem outros exames que podem contribuir para a prevenção da saúde da mulher. É o nosso segundo e breve intervalo, você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo.
Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Muito bem, deixa eu falar aqui agora do Supera Divinópolis, que realizou um evento no Teatro Municipal Usina Gravatá. Túlio também avisando que nós temos um curto e objetivo vídeo e ele coloca pra gente. Túlio vai colocar aí algumas fotos para a gente. Nós tivemos a presença da médica Jerusa, neurologista, a doutora Mônica e a doutora Thaís Bento. E a doutora Nayara, geriatra, compreendendo o envelhecimento cerebral. Normal e quando devemos nos preocupar. Tivemos lá também a presença da psicóloga Raika. Foi um evento marcante, muito pontual no Teatro Municipal Usina Gravatá. Deixa eu lembrar para você que está confirmado a inauguração do voo aqui da linha aérea Divinópolis, Belo Horizonte, Campinas e conexões. Houve aí uma mudança no planejamento da Azul. A Azul passa a operar agora com uma aeronave Caravan para 9 passageiros, dia 11 de novembro de 2024. Vai dar uma segunda-feira, vai ser a retomada da linha aérea Divinópolis, Confins e também Campinas. Os horários você pode acompanhar no próprio site da Azul Linhas Aéreas. Portanto, a partir do dia 11, confirmado, retomada da linha aérea aqui em Divinópolis. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez com a presença da doutora Adriana Franco, ela que é do Amaral, ela que é médica radiologista. Nós estamos falando sobre a questão da mamografia, mas existem outros exames importantes para a saúde da mulher. Você pode detalhar para a gente, doutora Adriana, que é a questão do endovaginal, não é isso? É, que você me perguntou, né? Que a gente estava discutindo. Os outros exames, né, que são realizados com grande frequência pelas mulheres, é o endovaginal e a densitometria óssea, tá? A densitometria óssea hoje... ele é feito de rotina, por causa que a paciente, quando entra na menopausa, ela começa a ter a perda da massa óssea. Então, tudo isso é investigado. Diante daquela paciente que tem uma perda da massa óssea, o tratamento é indicado pelo médico, né? Para ter uma saúde óssea. E outras coisas também, que é alimentação, atividade física. Por quê? A população hoje, ela está envelhecendo mais. Então, hoje, isso é uma grande preocupação, que temos que envelhecer saudáveis. E o osso, ele é a nossa sustentação. Então, nós temos que ter saúde nos ossos. E isso é feito com rastreamento pela densitometria óssea. E o endovaginal, ele é um exame também que é solicitado para, na grande maioria das vezes, como rastreamento, muito de câncer de endométrio e ovários, né? Mas tem várias outras funções e que são solicitadas, por exemplo, para ver
posição de DIU, paciente que pode estar com hemorragia. Então, esse exame nós fazemos ele frequentemente. Equipamentos de alta definição e atuais como o termomocentro também ajudam, também contribuem para um diagnóstico mais preciso também? Sim. Como é que você pode responder essa pergunta para o telespectador que está nos acompanhando? Hoje a medicina, eu acho que ela exige isso. Porque ter um bom profissional é importante, mas ter um bom equipamento também. O equipamento que nós trabalhamos, ele tem que ser de alta tecnologia, ele tem que ter recurso, porque faz toda a diferença na formação das imagens, na definição das imagens, para fazermos os nossos diagnósticos. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Maxwell, sou da padaria Duarte. Grande abraço para vocês aí. Gostaria de fazer aqui uma pergunta para a doutora Adriana. Se é necessário exames de mamografia na mulher, mesmo sem ter tido filhos, depois de uma certa idade? Um grande abraço para vocês e parabéns pelo programa. A questão do exame da mamografia, ela vale para mulheres tanto com filhos ou sem filhos, né? A mamografia ela vai ser realizada independente disso, né? Esse critério de não ter tido filho não é um critério para você não fazer o exame. Na verdade, ele é obrigatório e deve ser realizado a partir de 40 anos de idade. Doutora Adriana, mais de 60% dos diagnósticos acontecem quando os tumores estão em estágio mais avançados. Quem aponta isso é um próprio Instituto Nacional do Câncer. E eu te faço uma pergunta, tem como reverter isso somente com a conscientização, conforme nós estamos fazendo aqui agora, com a sua presença aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez? Eu acredito que sim, porque se fizermos a detecção precoce, a paciente vai ter um tratamento, vai ter maior chance de um tratamento conservador. Hoje as drogas para tratamento de câncer de mama estão muito evoluídas, então está tendo muito sucesso nos tratamentos do câncer de mama. Então, se conseguirmos prosseguir com essa conscientização, fazermos os exames, mas não é fazer um ano, pular 2 e 3, porque isso acontece também. O paciente às vezes não segue o tempo do rastreio. Nós temos que ser fiéis ao nosso rastreamento de câncer de mama, sempre preocupando. Eu falo muito com os pacientes, coloco o lembrete no celular que venceu a minha mamografia, eu tenho que fazer. Tem 1 ano que eu fiz, eu tenho que retornar para fazer, porque está passando tudo tão rápido que nós estamos perdendo um pouco a noção do tempo que fizemos os exames. Tem paciente que tem que retornar com 6 meses para controle de nódulos, está passando 9, 10. Então, eu acho que nós temos que ficar atentos a isso, porque diante de um diagnóstico de câncer, o tempo faz diferença no tratamento e no prognóstico. Algumas pessoas estão preocupadas com relação à radiação emitida no exame de mamografia, se pode fazer mal. Nós abordamos sobre isso no primeiro bloco, questão da radiação. Até quando a paciente deve se preocupar com isso e colocar na balança o que é mais importante, né? Se é o exame da mamografia ou é esse medo da radiação? De que maneira você pode tranquilizar o telespectador, a telespectadora que nos acompanha? No meu entendimento, nos trabalhos realizados, a gente deve estar fazendo a mamografia anualmente. E uma pergunta muito que se faz, até quando eu faço a mamografia? Eu recebo muita paciente, eu tenho 70, não preciso mais fazer mamografia. Hoje, isso não é conduzido assim mais. Hoje, nós temos que levar em consideração a sobrevida da paciente. Por quê? Nós temos pacientes de 85, 87, 93, com grande sobrevida, que não tem comorbidades. Então, essa paciente tem chances ainda de viver 5, 6 anos. Essas pacientes devem continuar com o rastreio da mamografia. Podem ser, às vezes, passar de 2 em 2 anos. Isso vai de acordo com o seu médico. O seu médico vai orientar. Mas enquanto estamos aqui, vivendo com sobrevida, nós temos que estar cuidando da gente e realizando, inclusive, a mamografia. Nós temos diagnósticos de pacientes com 85, 86, 92 anos, com biópsia de mama e diagnóstico de câncer de mama. Então, não é porque passou de determinada idade que nós devemos parar de fazer a mamografia. E por outro lado, também eu tenho pacientes que chegam lá com 85, 86 e falam felizes, eu vim cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim. Eu dou parabéns e fico assim, emocionada de ver estas pacientes com esta idade e na alegria de viver e fazendo a mamografia. É um exemplo. Eu falo que eu, Adriana, aprendo muito com minhas pacientes, porque muitas dão exemplo para a gente de como conduzir a vida, para a gente ter uma vida saudável e feliz.
Doutora Adriana, tem aqui uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. A mamografia pode não fazer a leitura de algum tumor muito pequeno num primeiro momento? Obrigado pela sua pergunta. Uma boa pergunta esta. A mamografia, ela pode sim não detectar algum tipo de tumor, né? Em que situações que isso pode acontecer? Isso pode acontecer mais nos casos das mamas densas, tá? Em que, neste caso da mama densa, a mamografia ela perde um pouco a sensibilidade. Ela, em determinadas, perde muito, porque tem mama que é muito densa. Então, ela pode, nessas situações, pode obscurecer um câncer de mama, né? Mas nesses casos, o que tem sido feito hoje? As mamas densas, normalmente, os médicos já solicitam como exame complementar a ultrassonografia. Então, o paciente muitas vezes já faz a mamografia e a ultrassonografia. Por quê? Há trabalhos, né, isso já tem mais tempo que estamos fazendo isso, e realmente melhorou a detecção do câncer de mama com a ultrassonografia complementar. Então, tem essas situações. Então, mama densa vai fazer a ultrassonografia para melhorar o rastreio do câncer de mama. E nós vimos e presenciamos que isso realmente acontece no nosso dia a dia. Doutora Adriana, vou fazer aqui uma pergunta da telespectadora. Para mim, a pergunta não está clara. Se a doutora Adriana também não entender, eu vou pedir aqui à telespectadora que reformule a pergunta para que a gente possa te ajudar de uma maneira bem pontual. Olá, Samuel, boa noite. O nervo da mama esquerda dói, marcada com reparo metálico. O que a doutora Adriana pode dizer sobre isso? Deu para entender ou não? Vou pedir ela para reformular então a pergunta melhor. O nervo da mama esquerda? Dói, está marcada com um reparo metálico, segundo ela. É a Rosana que mandou aqui a pergunta. Rosana, se você quiser formular aqui a pergunta, a gente agradece. Olá, Samuel, boa noite. A doutora Adriana falou de pessoas mais idosas. Minha mãe está com 88 anos. Sempre fez todos os exames. O médico agora pediu uma colonoscopia. Ela está com medo de fazer. O intestino dela está preso mais ou menos há uns 15 dias. E ela emagreceu muito. Ao invés da colonoscopia, tem como fazer uma tomografia? Obrigado aí pela sua pergunta. Não é o nosso tema de hoje, mas ela, como médica experiente, tem certeza que vai dar aqui a sua experiência. Vamos lá, né? Sua mãe com 88 anos, o médico solicitou uma colonoscopia. Primeiramente, eu acredito que se ele solicitou, é porque ela tem condições clínicas, né, para estar realizando este exame. E a tomografia, ela não vai substituir a colonoscopia, né? Porque a colonoscopia ela é mais precisa, ele deve estar querendo ver o intestino está preso para diagnosticar se tiver algum tumor, e a tomografia pode não ver isso. Então, assim, se sua mãe tiver condições clínicas de estar fazendo a colonoscopia, eu não vejo nenhum problema. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Janaína Silva, do bairro do Centro. Qual que é a diferença entre uma mamografia e a ultrassonografia de mama? Vamos lá. Olha, mamografia, igual a gente estava falando, mamografia é o exame que nós vamos fazer para rastreio de câncer de mama a partir dos 40 anos. A ultrassonografia, na maioria das vezes, como que ela é usada? Ela é usada como uma forma complementar da mamografia nas mamas densas ou diante de alguma alteração, e nós vamos fazer a mamografia, a ultrassonografia, em pacientes abaixo de 40 anos, pacientes jovens que estão com nódulo palpável. Aí o primeiro exame de escolha vai ser a ultrassonografia, porque paciente jovem tem mama muito densa, então a mamografia não vai acrescentar muito. Então o primeiro exame de escolha que nós vamos fazer é a ultrassonografia, né? A partir disso, se for necessário fazer uma mamografia, dependendo do resultado da ultrassonografia, aí o médico, o especialista, se ele achar que é necessário, vamos fazer também a mamografia. Mas a ultrassonografia, ela funciona mais como um complemento, um esclarecimento de alterações da mamografia, mas jamais como rastrear o câncer de mama. Você falou agora sobre a questão da mama densa. Olha só essa pergunta. Boa noite, Samuel. Eu gostaria de saber, tenho uma mama densa, tenho mais de 48 anos. Posso vir a ter algum problema no futuro por causa disso? Não, vamos lá. Mama densa a gente tem que explicar direitinho aqui o que é uma mama densa. A mama densa, nós vamos definir ela, na mamografia. Porque tem paciente que tem a mama mais dura e fala, doutora, a minha mama é densa. E quando faz a mamografia, eu vejo que tem predomínio de gordura.
Então, quer dizer, a mama dela não é mama densa. Para eu falar mama densa, eu preciso de uma mamografia para eu ver o padrão de distribuição do componente conjuntivo glandular para ver se ela se enquadra numa mama densa. E a mama densa tem padrões de distribuição desse tecido que está relacionado com maior risco relativo de desenvolver o câncer de mama. Mas não é que você tem uma mama densa que você vai ter um câncer de mama, entendeu? Então, assim, tem um risco relativo relativamente um pouco maior, porém não é porque você tem mama densa que vai ter câncer de mama. A Mariana Alves aqui está dizendo que tem 35 anos, ela gostaria de saber da médica doutora Adriana a partir de que idade ela deve começar a se preocupar em fazer a mamografia. Obrigado aí, Mariana Alves. Mariana, você tem 35 anos, se não tem nenhuma particularidade, né, de história familiar e nem história pessoal relacionada a neoplasias, câncer, há 40 anos é que você deve começar o rastreio do câncer de mama. A Marcela Soares, do bairro Planalto, uma mamografia direcionada apenas para quem já demonstra sinais de câncer de mama? Obrigado aí a todos, um abraço do bairro Planalto. Não, é o contrário, né? Nós vamos fazer o exame para quem não demonstra sinal. A paciente que vai fazer o rastreio do câncer de mama, ela não sente nada na mama. Ela vai lá fazer uma mamografia para ver se está tudo bem. Mas a paciente que já tem o sinal do câncer de mama, nós também vamos fazer, que temos que fazer diagnóstico. Aí, neste caso, não é uma mamografia de rastreio de câncer de mama, já passa a ser uma mamografia diagnóstica, né? Que eu vou tentar esclarecer e ver se é câncer ou não. Você falou aí do receio, do medo de se fazer a primeira. Como é que essa mulher hoje que chega para uma médica experiente radiologista para fazer o exame da mamografia, como é que ela chega e como é que tem que ser esse acolhimento por parte da profissional? A grande maioria das mulheres, até eu, vou ser sincera, quando eu vou fazer a minha mamografia, eu fico apreensiva, mas eu acho que isso é normal, é uma apreensão que acho que é normal. A grande maioria fica apreensiva com o exame, principalmente porque ele incomoda. Então, a gente tem que ter um joguinho de cintura, a gente faz um questionário antes, com informações que são importantes. E depois que a paciente começa a fazer, eu percebo muito isso. Tem paciente que não, ela vai todo ano e vai fiel ali. Essa paciente é muito tranquilo, ela já passa a ver que aquilo ali passa a fazer rotina da vida dela, então ela vai bem leve fazer os exames. E na maioria das vezes dá tudo certo. Doutora Adriana, sobre a questão da alimentação, o que a mulher pode ter atenção no que diz respeito para tentar evitar o câncer de mama ou não tem influência nenhuma na questão da alimentação? Não, alimentação, a gente preconiza essa alimentação mais saudável, né? Evitar gorduras, essas gorduras saturadas, e é uma alimentação mais baseada de verduras, frutas, grãos, pães integrais. Então, isso já é uma recomendação. Por quê? Evitar açúcar, que o açúcar ele desencadeia muito essas reações inflamatórias no nosso organismo e que podem estar favorecendo não o câncer de mama, mas até outras doenças. Muito bem, estou recebendo aqui mais perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Tive câncer de mama. Está dizendo aqui que a BRCA positiva fez mastectomia radical. Em seguida, colocou prótese. Será que é necessário fazer ultrassom? Obrigada. BRCA, segundo ela está dizendo aqui. Eu não sei o significado de BRCA. Será que ela fez mastectomia bilateral? Isso. Radical, ela fez aqui. Mas dos dois lados? Ela não detalha aqui se é dos dois lados. Ela pergunta... Sim, ela está dizendo que sim, fez dos dois lados, correto? E ela pergunta se é necessário fazer um ultrassom. E ela está dizendo aqui que é dos dois lados. Obrigado aí, um abraço. Como que ela chama? Eliana, um abraço a Eliana, um abraço a todos aí do bairro Afonso Pena. Eu não sei se você fez, foi a mastectomia profilática, que se faz quando faz o estudo genético, é indicado essa mastectomia. Essa ultrassonografia é aceitável ser realizada, tá? Porque nessa cirurgia, na verdade, a paciente que faz essa cirurgia, ela não elimina a chance total de ter o câncer de mama, né? Fica uns 5%, que ainda fica tecido no mamilo, ali, geralmente, da cirurgia. Se for essa cirurgia, que eu não sei se ela fez a mastectomia para tratar... Ela teve o câncer de mama? Teve câncer de mama. Então ela não fez a profilática. Ela teve o câncer de mama. Geralmente, nesse caso seu, não precisa fazer ultrassom.
Olha só essa pergunta. Boa noite, Samuel. Homem também pode estar sujeito a ter câncer de mama? Sou Daniel Alves, moro em Nova Serrana. Parabéns pelo programa. Um abraço a todos de Nova Serrana, sempre nos acompanhando aqui. Homem pode ter câncer de mama, apesar da incidência ser muito baixa. Mas homem pode ter câncer de mama. A maioria das vezes é detectado palpando o nódulo. Uma jovem aqui acaba de me mandar uma mensagem. Boa noite, Samuel. Terminei minha quimioterapia e estou me preparando para a cirurgia. O que eu devo evitar nesses intervalos entre a quimioterapia e a cirurgia? A telespectadora que não quis se identificar, uma jovem aqui. Mas como você pode ver. Evitar o que, por exemplo? Na questão da alimentação, por exemplo. Na questão da alimentação. Eu acho que você tem que tentar manter a alimentação, é isso que a gente está falando, né? E é o indicado, uma alimentação mais saudável, à base de frutas, verduras, carnes brancas, eles falam para evitar carnes vermelhas, por causa de processo inflamatório, que pode ser desencadeado no organismo. E eu acho que tudo isso ajuda. Muito bem, a gente está caminhando para o final do programa. Eu quero mandar aqui um grande abraço para a Marinha, gerente do Mamocentro, que também lá nos acolheu. Mandar um abraço para toda a equipe, agradecer a presença aqui do programa Amostra Grátis da Saúde, trazendo informação de qualidade no que diz respeito ao câncer de mama. Doutora Adriana, a gente já está caminhando para o final do programa. O que de mais importante você gostaria de salientar, ressaltar, para fazer esse fechamento dentro desse tema da questão da prevenção do câncer de mama? Eu gostaria, assim, né, que todas nós mulheres fizéssemos a nossa parte e procurássemos, né, um profissional de saúde para consultar, para solicitar os exames necessários que você precisa fazer de acordo com a sua idade, porque é só assim. E eu falo assim, leva sua mãe, sua tia, vamos fazer um mutirão para que conseguimos, né, nesse Outubro Rosa, daqui para frente, aumentar essa conscientização entre as pessoas que nós gostamos. Se a gente conseguir levar todo mundo que a gente gosta e que está próximo da gente, nós já vamos conseguir fazer muita coisa. Então, eu acho que isso, a gente pode, todo mundo, batalhar e ajudar um pouquinho. O Mamocentro colocou esse Outubro Rosa, Árvore da Vida. Vocês não sabem a alegria das pessoas quando põe o dedinho lá que faz a mamografia. As pacientes mais de idade falam, eu fiz a minha parte. São depoimentos, assim, que me enobrecem e que eu acho que isso que vale a pena. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, um abraço a Samuel. toda a equipe, um abraço mais uma vez à Marinha. E eu tenho certeza que a sua presença hoje aqui contribuiu muito para o público que está nos acompanhando e pôde conferir um pouco mais sobre esse tema. Cada profissional que aqui traz, que passa, ele sempre acrescenta. E a sua experiência hoje como médica radiologista experiente que tenho certeza que trouxe muito e acrescentou muito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Samuel, e boa noite a todos. Eu quero recebê-la aqui em breve. Viu? Pode e você deixar. vai ver aqui realmente essa audiência da TV Candidez e todos os profissionais aqui passam. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 13h. Ao vivo é toda terça e breve você vai acompanhar essa entrevista com a doutora Adriana Franco do Amaral no YouTube, hein? Para você uma boa noite, doutora Adriana. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.